a secretária municipal de educação, Maria do Carmo Kobayashi, e toda a sua equipe de diretores por setor, compareceu à reunião pública convocada pela Comissão de Educação, através da vereadora Chiara Ranieri, por não ter cumprido a convocação obrigatória da Lei de Responsabilidade Fiscal, para apresentar aqui o detalhamento de gastos. São muitas informações, tanto que algumas questões ainda ficaram pendentes. Mas vamos por partes. Transporte escolar tem um aumento significativo de quilômetros percorridos e reajuste do ponto de vista do valor pago por quilômetro, comparando 2 anos. As respostas que foram dadas aqui, com acréscimos de 2 unidades chamadas provisórias, resolvem esta dúvida? Não, nós vamos chamar uma audiência pública especificamente para tratar da questão do transporte. Até porque o proprietário da empresa esteve aqui, correu aqui para prestar alguns esclarecimentos e se colocou à disposição para estar trazendo essas informações que passam pelo contrato que existe, e esse reajuste que aconteceu aí nesses períodos que nós pudemos já avaliar. Mas não só isso, né? A discrepância nos valores mês a mês. Então, se nós formos justificar que um mês tem mais dias letivos que outro, nós precisaríamos entender qual é o valor diário do transporte escolar. Porque, tendo mais crianças ou menos crianças, como o transporte passa em pontos específicos e não porta a porta, essa alteração de crianças que faltam, crianças que estão presentes, ela não se faz significativa. Então, a gente precisaria entender qual seria o valor diário, né, e mês a mês, quantos dias letivos tiveram, para que a gente justificasse essa diferença, né, que na reunião não pôde ser esclarecida, né, ficou muita dúvida a respeito de uma informação que foi passada sobre crianças que entram no sistema de transporte, crianças que saem do sistema de transporte, crianças que são do município, crianças que são do Estado, né, e, inclusive, uma situação bastante preocupante de uma criança que, pela fiscalização que o Conselho do Fundeb fez, que é o conselho que fiscaliza os recursos, né, a aplicação dos recursos, e, no caso, os recursos aplicados no transporte das crianças da zona rural, né, pôde avaliar uma criança que ficou 1h40 da sua casa até a escola, e aí também 1h40 da sua escola até a casa no final do dia. Então, uma criança que sai muito cedo de casa e chega muito tarde, à noite, já na sua casa, uma criança de 7 anos. Então, isso é algo que nós chamamos a atenção, inclusive a empresa aqui presente, nós pedimos que fosse resolvido hoje, né? Ele se prontificou a olhar esse caso especificamente para ser resolvido. Isso não quer dizer que nós não tenhamos outras situações, né, como a situação que está sendo revista aí das crianças que são transportadas lá do ponto de frente da escola MF Dirce Boêmer Guedes de Azevedo até a escola que foi comprada aqui na Zona Sul, que é a escola provisória que está abrigando essas crianças. Então, existe um problema, né, que já foi percebido desde o início desse ano, com essa transferência das crianças de um bairro para outro, de uma região da cidade para outra, né, com relação a essa dificuldade de se usar o transporte dos alunos da forma como ele foi planejado. Então, assim, há um olhar para isso, mas a gente vê que talvez não seja ainda a solução definitiva. Aprofundar nos temas, a gente vai levantando mais detalhes de informações, inclusive da questão de valores, despesas e gerenciamento. Merenda escolar tem um dado gigantesco, que talvez seja em boa parte explicado, que tem pandemia o ano passado, janeiro, agosto, contra a falta de pandemia neste ano, e o acréscimo de pelo menos 10 escolas integrais. Eu acho que a merenda nós já vínhamos discutindo, né, algumas situações que foram colocadas, diferentemente de transporte, que a gente tem uma medição por quilômetro, então, o quilômetro é o quilômetro, né? Você tem um itinerário, você sabe quantos quilômetros você usa ali nesse itinerário. A merenda não, a criança repete, né, um prato num dia,
Existe uma variação muito grande de produtos, né? Então, não é como no transporte escolar, que você tem um único produto para ser colocado ali, né, de combustível. Então, na merenda, existe uma variação muito grande, inclusive escolas que, eventualmente, usam merenda seca, né? Então, é uma série de fatores, é uma complexidade muito grande a gente avaliar o investimento na merenda, né? E essas diferenças de valores. Mas eu acho que a merenda é algo que se justifica, né? Porque você tem, dentro da escola, equipes que fazem uso dos produtos e equipes que fiscalizam e cumprem uma determinada, um determinado cardápio de merenda. Então, o setor de merenda consegue medir muito. O que nós percebemos hoje aqui, que, por exemplo, o setor de transportes da secretaria, aparentemente, não conseguiu trazer as informações que foram levantadas. Então, talvez não tenha se aprofundado em algumas questões que chamaram a atenção aqui e que merecem agora esse debruçar em cima das situações que se apresentaram. A comissão processante sobre as compras de imóveis aprofundou a necessidade de acompanhamento que já vinha sendo feito, inclusive nos governos anteriores, pela Comissão de Educação, de forma mais detalhada, que é o que estamos fazendo nesta reunião em específico. Custeio chamou atenção, obviamente, a compra de 5,3 milhões de reais de um material. Agora, aqui acabou sendo revelado que alguns professores já tinham um ponto de partida desse material. O que foi apresentado é que os 5.295.000 reais investidos nos kits do programa Palavra Cantada. O kit é uma apostila, CD e um treinamento. Os kits e os CDs são por aluno. Cada aluno receberá esse kit, que tem lá uma proposta de musicalização, né? Então, é importante a gente entender que, quando o aluno recebe esse material, ele é um material pedagógico que o professor vai cumprir naquela proposta que o material se apresenta. O que nós estamos aqui nos atentando é que, além do investimento ser alto, algumas situações se apresentam inadequadas para o uso. Então, por exemplo, o CD. Se não tem aparelho de CD na escola, nos computadores, notebooks que foram comprados, não tem. Se a caixinha de som que tem na escola é para uso com pendrive, então o CD ele passa a ser um material descartável. A apostila, pedagogicamente, não é indicada pela proposta da Rede Municipal de Educação, constante do Plano Municipal de Educação. Então, assim, a apostila, não. Essa discussão já foi feita no governo passado, que adquiriu para as escolas o Palavra Cantada, que foi colocado aqui, olha, cada escola tem aproximadamente 10 kits, que é para uso do professor. Então, o professor tem à sua disposição um recurso pedagógico e ele aplica com a sua turma de alunos na medida em que a proposta pedagógica dele se faz necessária, né? Mas não, ele não tem que cumprir a sequência como é proposta nesse material pedagógico. Então, assim, algumas situações começaram a ser levantadas, né? Outra questão é que já existe também um material de musicalização infantil que foi desenvolvido pela própria Secretaria Municipal de Educação, né? E que foi aplicado até esse momento, né? E que na interpretação de alguns professores, não haveria necessidade dessa aquisição, já que já existe algo que foi desenvolvido pela própria rede, né? E também uma outra situação que chegou para a gente hoje, inclusive, é de que esse material ele não é o único exclusivo no mercado. Você tem outros materiais, né, que são próximos e em especial, muito parecido com esse que foi adquirido. E a forma como foi adquirido, com dispensa de licitação, é justamente porque se garante na questão de que esse material ele é único, né? Então, aí não se abre licitação.
Se há um material muito parecido, abre-se margem para questionamentos, dúvidas e investigação. Além da questão, então, jurídica a ser avaliada dessa aquisição que chamou a atenção pelo volume e a sua abrangência, neste processo e em outros de investimentos ou custeio, não se ouvir o Conselho Municipal de Educação, que aqui apresenta uma série de questões, inclusive de manutenção, reforma ou de conteúdos de materiais, onde eles ficam sabendo depois. Parece que é o modus operandi desse governo não ouvir conselhos, né? Eu fiz um alerta aqui, né? A gente teve a participação do conselho aqui, que apontou, por exemplo, encaminhamento de solicitação de informações via conselho sobre transporte, né, no mês de agosto, há mais de 40 dias, e até hoje não teve resposta. E não há nenhuma preocupação em si devolver o questionamento com a resposta solicitada. Nós temos já um caso inédito no município, que foi a semana passada, com o Conselho Municipal de Saúde, que rejeitou pela primeira vez as contas da área da saúde. Então, não ouvir conselho é uma coisa que me preocupa muito. E aqui a gente teve uma sinalização de que, para a palavra cantada, não se ouviu conselho, não se ouviu professores, não se ouviu diretores na sua totalidade, alguns, e aí a gente não sabe quem são esses alguns, mas que o departamento pedagógico da Secretaria teria indicado a aquisição, né? Então, mais uma vez, a gente lamenta que aqueles que são os personagens que farão uso do material foram consultados, né, sobre a necessidade, sobre a adequação, sobre a aplicação e também sobre o treinamento, já que, para se usar material, existe aí no contrato a questão do treinamento, que é um treinamento que não se existe agenda ainda para que aconteça. Nós não sabemos quando o material vai começar a ser usado, nem quando os professores serão treinados e nem qual o número, né, de profissionais, professores da rede que receberão esse treinamento. Pelo que foi falado aqui, não são todos. Então, fica aí ainda muitos questionamentos e, por isso, nós faremos, então, o agendamento de uma audiência pública para tratar do transporte escolar, uma audiência pública para tratar da palavra cantada. Ainda aguardando algumas informações para que a gente possa fazer uma audiência com números, né, e com realidades e informações bastante importantes, para não ficar como a gente tem visto nas reuniões, né? A gente começa a reunião, não tem a informação, vou buscar a informação e a informação não chega. Então, a gente precisa ter informação e depois a gente discute. Por fim, a questão da rede física, faria uma reunião e uma entrevista específica, infelizmente, dada a quantidade de itens e de unidades, mas há uma preocupação global muito, talvez, mais significativa, que é o fim do calendário escolar com as chuvas que, como se sabe, a partir de dezembro são muito fortes. Sem dúvida. A manutenção, pequenas reformas, grandes reformas, sempre são pautadas aqui nessa casa, né, pela Comissão de Educação. Hoje, além da Comissão de Educação, nós temos a Comissão de Fiscalização fazendo um belíssimo trabalho em termos de prédios da rede municipal de educação. Existe uma preocupação muito grande com a questão estrutural dos prédios escolares, né? Nós tivemos aí um problema que foi trazido de uma determinada unidade escolar, que parece que houve uma solicitação da própria diretora há um bom tempo, chamando atenção para o telhado, e essa solicitação parece que não teve resposta também. Nós pedimos esse encaminhamento, queremos saber qual foi o desdobramento dessa solicitação, né? E essa escola, de um modo especial, mas não é exclusividade dessa escola, né? Eu falo, é um problema da rede. E não adianta a gente continuar com a justificativa de que a Secretaria de Educação não pode, não tem condições, que depende da Secretaria de Obras, e a Secretaria de Obras não consegue atender. Então, assim, se a própria Secretaria não tem estrutura, ela tem que buscar uma outra forma. Não quer dizer necessariamente que tenha que ser através de uma outra secretaria.
Pode ser através da própria secretaria, pode ser através de uma empresa terceirizada. O que a gente não pode é fechar os olhos e justificar que não estamos fazendo o que precisa ser feito porque uma outra parte da prefeitura não consegue atender. A prefeitura é uma coisa só. Serviço público é um só. As pessoas que dependem do serviço público são as mesmas, né? E os problemas eles não aparecem em termos estruturais só para uma secretaria. Então, eu acho que a prefeitura tem que se debruçar e resolver a questão, mas a Secretaria de Educação, de modo especial, urgentemente, para que a gente não tenha nenhuma tragédia acontecendo na cidade de Bauru. Obrigado à vereadora Chiara Ranieri, que detalhou para a gente os 4 itens principais e a sequência das reuniões ou audiências públicas que terão para os temas específicos de prestação de contas da educação por segmento. Se você quiser assistir na íntegra a reunião de hoje, está disponível no YouTube.